Olá, eu sou a Cristina Barreto, gestora de recursos humanos do Grupo LLE. E a intenção desse vídeo é mostrar para vocês como pode ser utilizado as medidas provisórias que o governo lançou e já estão em vigor. Muitos empresários estão com algumas dúvidas como utilizar. Na lei explica o que fazer, o que pode ser feito, mas não detalha como fazer e acaba levantando muitas dúvidas. Nesse cenário de Covid-19 que estamos vivendo, muitas das lojas estão fechadas, algumas estão funcionando, mas não com 100% da capacidade, algumas estão trabalhando só com delivery. E o que fazer com os empregados nesse momento, né? Muitas lojas têm trabalhadores que fazem parte do grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Nós sabemos que muitos dos nossos clientes são empresas familiares que têm funcionários que são antigos na loja e trabalham também com familiares. Então, fazer uma rescisão do trabalhador talvez não fosse o melhor caminho. Eu vim conversar com vocês hoje para a gente tentar descomplicar um pouco essa legislação, trocar em miúdos e dizer como que a gente pode trazer isso à realidade para o nosso dia a dia e nos ajudar nesse cenário difícil pelo qual a gente está passando agora. Vamos ver tópico a tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre férias, um pouquinho sobre encargos, FGTS, suspensão de contrato e redução de jornada. Antecipação de férias individuais. Mesmo se o seu funcionário não tiver o período aquisitivo completo, ou seja, 1 ano de trabalho, você pode dar as férias individuais para ele. E o melhor nessa medida provisória que ela nos trouxe, que você não precisa descapitalizar para pagar essas férias para o seu colaborador. Antecipação de férias individuais, concedidas por ato do empregador, mesmo sem período aquisitivo completo. Prazo, aviso ao trabalhador, 48 horas. Adicional de 1/3 poderá ser pago até a data do pagamento do 13º. O pagamento poderá ser até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Essa medida em relação às férias veio nos ajudar em relação ao fluxo de caixa. Você pode colocar o seu trabalhador em casa de férias e não ter que descapitalizar no momento das férias. Você pode pagar essas férias até o 5º dia útil e 1/3 só em dezembro. Isso ajuda muito se você tiver que botar mais de um em férias, né? E fica como se fosse o pagamento do salário deles do mês, porque você paga somente no 5º dia útil do mês subsequente. O próximo ponto é o FGTS. O FGTS pode ser suspenso o seu recolhimento das competências março, abril e maio, que venceriam em abril mais junho. Poderá ser pago em até 6 parcelas mensais, sem atualização da multa e encargos, com vencimento no 7º dia útil de cada mês, a partir de julho de 2020. Na hipótese de rescisão de contrato, os valores do FGTS do empregado desligado deverão ser recolhidos sem incidência de multa e encargos, desde que recolhidos dentro do prazo legal. Isso significa que você vai poder pagar o FGTS lá na frente, só a partir de julho, e só vai fazer uma guia de recolhimento daqueles que você dispensar. O funcionário que for dispensado tem que ter o recolhimento do seu fundo. Porém, mesmo já tendo passado aquela competência, ele fica dentro dessa medida provisória, não recolhe multa nem encargos. Suspensão do contrato de trabalho. Receita bruta ano de 2019. Até 4.800.000, ajuda compensatória mensal pelo empregador não é obrigatória. O valor do benefício emergencial será pago 100% da tabela do seguro-desemprego, pago pelo governo. Acordo individual para empregados que recebem até 3 salários mínimos ou mais de 2 tetos da Previdência, que é 12.202. E acordo coletivo para empregados que têm salário entre 3.135 a 12.202. Receita bruta ano 2019, mais de 4.800.000. A ajuda compensatória mensal paga pelo empregador é obrigatória de 30% sobre o salário do empregado. Valor do benefício emergencial pago pelo governo, 70% do seguro-desemprego. Acordo individual, a mesma coisa, as mesmas faixas salariais.
O que a gente observa aqui, o que é interessante e que muito empresário está fazendo um pouquinho de confusão, é que você só vai pagar 30% de ajuda compensatória para o seu empregado se o seu faturamento em 2019 foi superior a 4.800.000. Se o seu faturamento for inferior a isso, você não vai pagar nada, quem vai pagar é o governo. E esse valor é em cima da tabela do seguro-desemprego. E o empregado, ele não precisa abrir conta corrente em Banco do Brasil nem Caixa Econômica, como muitos estão pensando. O próprio empregador vai fazer essa comunicação num ambiente, na internet, do empregador web. Na verdade, quem faz essa comunicação é o contador ou o profissional responsável pela folha de pagamento, departamento pessoal da sua empresa. O empregado não precisa fazer nada. A empresa que faz o cadastro e a comunicação da suspensão contratual e ele passa a receber na conta corrente dele. A abertura de conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica é para um outro grupo de pessoas que não são empregados, que não têm contrato de trabalho, CLT, aquele grupo que o governo está fazendo aquela ajuda de R$600. Não é para o seu trabalhador. Então a gente está vendo aí mais um quadro sobre a suspensão, detalhando, né? Empregador não recolherá FGTS, INSS e imposto de renda sobre ajuda compensatória dos 30%. Prazo de duração da suspensão do contrato é por até 60 dias, podendo fracionar em 30 mais 30. Prazo comunicação ao trabalhador, 2 dias. O empregador poderá chamar de volta antes do prazo, avisando com 2 dias de antecedência. O empregado não precisa abrir conta na Caixa no Banco do Brasil, conforme eu já expliquei. E uma coisa importante, o empregado terá garantia provisória de emprego pelo tempo que durar a suspensão e após o restabelecimento do contrato, por período igual ao da suspensão. Ou seja, se você suspendeu o contrato do seu trabalhador por 30 dias, ele tem garantia provisória de emprego por 60 dias, os 30 que ele ficou suspenso e mais 30 quando ele voltar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a redução da jornada. A redução da jornada tem o prazo de duração de até 90 dias. O prazo de comunicação ao trabalhador com 2 dias de antecedência. E o empregador também poderá antecipar o término da redução de jornada avisando o empregado com 2 dias de antecedência. Economia de vale transporte e vale refeição. O empregado não precisa abrir conta na Caixa no Banco do Brasil. O seu contador vai cadastrar o empregado no empregador web e o dinheiro vai entrar na conta corrente ou poupança de qualquer banco do empregado 30 dias após a celebração do acordo. O empregado terá garantia provisória de emprego pelo tempo que durar a redução e após o restabelecimento da jornada de trabalho por período igual ao da redução. É o mesmo raciocínio da suspensão de contrato. Se ele tem redução de jornada e salário por 30 dias, ele tem garantia de emprego provisoriamente por 60 dias. E lembrando uma coisa importante, o tempo de redução e suspensão, se você decidir primeiro reduzir jornada e depois ainda não sanou o problema da pandemia e você resolver suspender o contrato, o tempo de soma dessas duas medidas tem que dar no máximo 90 dias. Para a formalização de acordo individual e acordo coletivo, é necessário um documento por escrito. Na descrição desse vídeo há um link onde nós disponibilizamos modelos de acordo individual e de acordo coletivo. Você pode acessar e solicitar o que você precisar. Lembrando que alguns sindicatos já prepararam convenção coletiva extraordinárias, específicas para a pandemia do coronavírus. E a empresa que desejar é só fazer adesão a essa convenção já existente. Para tanto, deverá preencher também um termo de adesão, que nós também disponibilizamos nesse link. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e vamos superar juntos tudo isso.